Olá, Ei, boa Ana. noite, tudo bem? Tudo, Boa de onde noite, que tá você boa? fala e qual que é a sua dúvida? Eu falo daqui de São Paulo, capital. Primeiramente, é um prazer enorme estar falando com vocês. Carmen, muito obrigada. Rafa, também muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, sua confiança. Fica à vontade. Então, a minha dúvida, eu acho que talvez possa gerar aí para bastante pessoas. Como nós estamos nessa questão do Covid, né? Acho que principalmente as pessoas que têm a síndrome do pânico ou uma depressão se sentem mais afloradas por conta disso, né? Qual seria assim a melhor dica que você poderia passar para quem às vezes fica pensando que eu vou pegar esse vírus e não vou me sentir bem, e acaba tendo que até tomar um remédio para poder passar essa síndrome que muitas vezes bate na gente, esse desespero. O que eu devo fazer? Olha, é preciso que a gente saiba que, diante de um perigo real, nós temos instinto, e o nosso instinto manda que a gente se defenda. Então, nós estamos diante de uma situação que, além de muito insólita, bizarra, nos coloca em perigo real. Então, seria muito estranho se nenhum de nós sentisse medo. É normal que a gente sinta medo. O que nós não podemos é deixar que esse medo cresça de tal maneira que nos paralise na vida. E Uhum. esse medo que cresce, né? O que é uma síndrome do pânico? O próprio nome já diz. O pânico é o medo que cresce de tal maneira que vira pânico. Então você tem Sim, medo em excesso. Como que nós vamos fazer para trazer esse medo para um índice suficientemente bom para nos proteger? Porque é o medo que vai nos proteger. O medo é que vai fazer com que eu não queira sair de casa, vai fazer com que eu use a máscara, que eu procure a melhor máscara e não qualquer uma, que eu sim, procure não sair, que eu procure gostar de ficar em casa. Então eu vou fazer minha casa ficar bonita aos meus olhos, aconchegante e tal. Mas se, mesmo eu conscientemente, determinando para mim mesma que o meu medo vai me proteger, se eu ultrapassar esse limite e sentir o mal-estar físico, eu preciso, primeiro, compreender que a nossa mente é capaz de trazer o mal-estar físico, tá? Então, por exemplo, se eu mandar você imaginar que você está cortando um limão no meio, colocando na boca e chupando, imediatamente a trava, né? enche. A gente sente, ok? Sim, sim. Quem não sabe que depois de um tempo de estresse nasce uma úlcera. Então, a nossa mente, ela é capaz de nos fazer adoecer. A nossa mente, ela é capaz de baixar nossa imunidade e fazer com que a gente atraia as doenças, ok? O que, Certo. que, o, re, o, que, que o remédio psiquiátrico faz? Ele põe um paninho por cima para você achar que está bem. O que o Uhum. remédio faz na prática? Ele corta no nosso sistema nervoso central as nossas ligações emocionais. Então a gente acha que não está sentindo nada. Então eu vou fazer uma Tá. comparação grosseira com uma dor de dente. Faz de conta que você apareceu com uma dor de dente. Ao invés de você ir ao dentista tratar da cárie, você vai tomar remédio para dor e acha que sarou. Tá. Não sarou. A cárie está lá comendo o seu dente. Você só tirou a dor. Então a gente não pode se iludir com o remédio. O remédio pode ser importante na medida em que você ultrapassou os limites de uma tal maneira que não pôde remover aquilo para levar a sua vida normal. Então, A da gente então tem mesma que saber forma, tratar a raiz do problema. exato. Vamos supor, então, que essa síndrome do pânico não tenha raízes na infância,
não seja uma coisa crônica, seja uma coisa pontual deste momento bizarro que nós estamos vivendo. Da mesma maneira que a sua mente cria a doença, a sua mente cura a doença. Perfeito. Se a sua mente é capaz de criar um pânico, a sua mente é capaz de curar o seu pânico. De tirar. E nós temos que acreditar nisso e procurar as ferramentas certas para você acionar o seu poder mental para lidar com o medo que é crônico, que é, ao contrário de crônico, que é agudo, momentâneo e que é instintivo. Então, ao invés de você... O que tem me ajudado, desculpa cortar, o que tem me ajudado bastante nessa pandemia foi as sessões de Reiki que eu tenho feito, a terapia também tem me ajudado bastante, e ultimamente eu comecei a fazer radiestesia, não com o Rafa, mas com uma colega dele, e que tem me ajudado assim 1000 vezes. Eu estou me sentindo bem melhor e confesso que tudo isso que eu tenho feito está sendo o melhor remédio do que tomar aquele remédio de língua e achar que estou me curando. Exatamente. Então você completou o que eu ia te dizer. Esse é o pacote perfeito. Agora tem mais uma coisa que eu preciso acrescentar a isso. Nesse momento em que nós estamos submetidos a essa questão, né, nós vamos ter que mudar, nós estamos sendo empurrados para a mudança, nós temos que acessar agora novos conhecimentos espiritualistas para dar suporte ao que nós vamos agora acreditar que é o sentido da vida. Então, para completar o pacote de Reiki, meditação, terapia, que são fundamentais, né? Você, então, procure conhecimento espiritualista, que não necessariamente tem que ser religioso, mas que nós temos suporte, inclusive, na nova ciência da física quântica, para a gente conhecer que tem um jeito novo da gente interpretar a vida. Okay? Perfeito. Eu sou espírita desde pequena, espírita kardecista, então tudo pôde vir a favor, tudo facilitou. Então eu sempre até brinco com alguns amigos que só os fortes irão sobreviver nessa pandemia, né? Então se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir sobreviver. É isso mesmo. Muito bem. Vou contribuir um pouquinho com a discussão. Ana, então, como a Carmen bem colocou, né, todas as nossas questões físicas, elas não disparam do nada por acaso, tudo vem do energético para o físico. Então você foi descobrindo com essas práticas, com aquilo que foi regulando a sua energia, não só com a terapia do Reiki, mas com a radiestesia, você foi equilibrando as suas energias e a partir disso foi percebendo resultados no seu corpo físico. Então faça-se, reequilibre tudo aquilo que cuida das nossas energias, é muito saudável. Meditação é um exercício de você, especialmente a técnica do relaxamento alfa profundo, né, que a gente faz ao vivo, a gente consegue baixar a vibração do corpo mental e elevar a vibração do corpo emocional e consegue ficar mais em paz, né, mais equilibrado. O Reiki também é uma técnica maravilhosa. A radiestesia, não só para equilibrar a energia, mas para apontar caminhos também, é uma ótima técnica. Então se cuida, tá? O que a gente pode te falar é se cuida. Não tenha um medo exacerbado, não deixe que o medo te domine. O medo é uma frequência vibratória que nós precisamos por um instinto de sobrevivência, que é como se fosse um bicho que vive em nós, né? Esse bicho quer sobreviver, mas eu não posso deixar o bicho tomar conta de mim, é a gente que tem que dominar o bicho, né? Com certeza, a gente tem que enfrentar, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada, Rafa, muito obrigada, Carmen. Uma boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. A Elaine Matiuso está aqui com a gente, eu já vou convidar a Elaine. Enquanto isso, só ler uns comentários. A Clarice falou que a meditação tem ajudado muito a ela, que a ansiedade acalmou demais e a confiança na vida aumentou. O pânico de ser contaminado pelo vírus diminuiu. É isso aí, Clarice, a gente tem que se cuidar, mas a gente não pode deixar que o medo tome conta da gente, né? Mais comentários aqui, o Antônio disse que a meditação auxiliou muito
O relaxamento alfa contribui muito na melhoria e no bem-estar. A Emília Sá, eu só durmo com a medicação e vivo sobre a medicação para tentar acalmar. É isso que a gente falou agora, né, Carmen? Dessa necessidade de controlar a energia para que isso reflita também no seu corpo físico. E a Janaína Santos disse que fez uma sessão de radiestesia com o Rafa e foi maravilhoso. Muito obrigado, Janaína, pelo carinho. Quem quiser marcar online, tem o link lá no nosso Instagram, tem o link. A Maria Cavalcante elogiando a gente, que é a explicação da Carmen e do Rafa. Olha que bacana. Márcia Cavalcante, perdão. E a Selva disse, excelente, Carmen. Aliada à yoga, a meditação tem me deixado bem melhor. Vocês têm me ajudado muito. Bacana, né? Bacana. Então vamos convidar agora a Elaine Matiuso, que também já nos chamou aqui para bater um papo. Vou trazê-la para a sala. Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Elaine. Tudo bem. De onde é que você fala e qual que é a sua dúvida? Eu moro em Santo André, no ABC, e se eu chorar, vocês não reparem. Força aí. Eu perdi minha mãe dia 8 de janeiro, e de lá para cá, eu não consigo mais tocar minha vida para frente. Uhum. Eu estagnei de uma forma assim, eu era super ativa. Só que assim, ela faleceu no dia 8, só que eu tive uma reação assim, diferente, sabe? Eu não chorei, eu me recusei a vê-la no caixão. Por mais que eu tentasse entrar aonde ela estava sendo velada, eu não consegui, né? Fui recriminada por isso, mas era uma coisa mais forte do que eu. Sim. Só que no dia 15 de dezembro do ano passado, ela teve um AVC. Sei. No sábado, eu passei o sábado à tarde inteira com ela. Assim, eu era muito ligada com ela, né? E almocei com ela, passei a tarde com ela, a gente fez planos para no meio da semana comprar os presentes de Natal, as coisas, né? Meu filho morava nos fundos da casa dela e ele ouviu ela de manhã, tudo, né? Só que aí ficou um silêncio. Ele subiu na casa dela e ela estava caída no quarto. Ela teve um AVC, ficou 25 dias na UTI, internada, e não conseguiu, né? Ela veio a falecer no dia 8 de janeiro. E ontem eu tive, assim, um verdadeiro pânico. Eu passei o dia, principalmente a parte da manhã. Como ela teve AVC por volta de umas 9h30, 10 horas, a parte da manhã para mim ontem foi terrível, porque eu tinha a sensação que eu ia ter um AVC. Eu não queria acordar ontem, porque eu sabia que eu ia ter um AVC. Tanto é que eu tive dor de cabeça o dia inteiro, sabe? Mal-estar, eu chorei muito ontem. Então, assim, tem hora que esse sentimento é mais forte do que eu. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu já sonhei várias vezes com ela. Parece que ela me mostra aonde que ela está morando, aonde que ela está vivendo. Nas 2 primeiras vezes eu percebi que ela não estava bem, que ela estava muito triste. Mas o meu pai, eu senti a presença do meu pai perto dela, cuidando dela, sabe? É uma coisa assim, estranha, eu não sei nem explicar direito o sentimento, né? Ok. Só que assim, tudo isso tá me sufocando, sabe? Eu não consigo nem procurar ajuda. Elaine,
você já me deu a pista que eu precisava de que você tinha uma ligação forte demais com a sua mãe. Eu vou chamar isso de simbiótico, né? Você não conseguiu desocupar o lugar da filha. Você não aceitou perder a sua mãe. A morte dela foi negada por você. Como foi muito de repente, né? Ela não teve uma doença progressiva que você se acostumasse com a ideia. Não. Você levou um susto muito grande e o seu mecanismo de defesa para conseguir viver com a dor da perda foi negação. Você negou a morte dela. Então você não aceitou a morte dela. Até hoje você não aceita a morte dela. Essa negação que eu estou dizendo para você tem raízes nesse vínculo que eu estou chamando de simbiótico. Você sabe o que é simbiose, né? São duas pessoas numa só. Então, Sim. eu estou chamando de simbiótico por causa disso que você está me relatando, dos seus sintomas, no dia em que ela faz o aniversário de morte. Não, no dia que ela faz o dia que ela passou mal, E né? ela teve o AVC. Você tende a sentir a mesma coisa, ou seja, você está ligada à sua mãe de uma forma simbiótica, tentando trazê-la ainda, fazê-la estar presente com você, ok? Obviamente, você já sabe conscientemente que isso não é bom, nem para você, nem para ela, certo? E que você deverá fazer um esforço consciente, fazer um pacto com você mesma de entregar a vida da sua mãe ao mundo espiritual de luz. A Nossa Senhora, por exemplo. Pedir para ela ser cuidada. E, ao mesmo tempo, você vai ter que fazer uma elaboração da sua história de vida. Eu sugiro que você procure um processo terapêutico. Porque não vai ser uma coisa difícil de você compreender a partir do momento que você rever um pouco da sua história de infância. O que fez você ficar tão ligada à sua figura materna? Entende? Quando você puder compreender coisas, trazer à tona lembranças do passado e compreender o que fez com que o vínculo entre você e a sua mãe fosse tão forte assim, você vai aos poucos poder se libertar. Você precisa rever a sua história de vida. Não é bacana para você, né? Não é saudável que você não se sinta capaz de levar a vida em frente com a ausência da sua mãe, né? Você precisa pensar que nós somos seres individuais, cada um é único, não existe ninguém nem parecido com você no resto do universo. Se você, como eu, puder acreditar que nós somos seres espirituais fazendo jornadas físicas, reencarnando várias vezes, Eu acredito. nós já estamos no planeta há alguns milhares de anos, repetindo vidas. Cada vida a gente evolui um pouco mais. Em cada vida você vem com uma mãe diferente, um pai diferente, marido diferente, filhos diferentes, amigos diferentes. A qual das centenas de vidas que você já teve, você vai se apegar a que mãe, a que pai, a que família? Então, por isso é que os grandes mestres espiritualistas, todos são unânimes em dizer que o apego é o pior sentimento que nós temos. Porque estagna a gente em situações e pessoas que devem servir apenas de suporte ao nosso processo evolutivo. A sua mãe, dessa vida, trouxe você ao mundo
e teve por obrigação pessoal cuidar de você enquanto você não podia cuidar de si. Mas a partir do momento que você vira uma adulta, é preciso que você corte o cordão umbilical psicológico com essa mãe, para que você possa se tornar a mãe, para agora servir de âncora ao seu filho. Essa é a natureza. Isso é o que deveria ser natural. Mas como a vida é muito difícil e a nossa infância e adolescência podem ser muito conturbadas, a gente tende a se segurar em figuras que nos dão apoio demasiadamente. Então você acaba não indo para o mundo como você deveria, não enfrentando, né, o touro à unha e se ligando demais a figuras que te deram o apoio quando você precisou na infância. Ok? Ok. Então é preciso que você... Eu não sei da sua história com a sua mãe. Pode ser que ela tenha te dado muito apoio e você só contou com ela nessa vida. Mas também pode ser o oposto. Pode ser que em algum momento da vida dela, ela tenha deixado você desamparada e aí ficou um vazio de mãe em você e você se agarrou à mãe quando ela esteve presente para tentar suprir essa falta. Então, aí é com você, você vai ter que fazer uma reflexão para você entender a sua história, tá? Na verdade, assim, eu sempre fui muito ligada com ela. Só que na minha vida toda, principalmente na minha adolescência, eu tive muitos problemas com os meus pais. Certo. Né? Mas eu não sabia que a partida dela ia me deixar numa situação dessa, sabe? Sim. Vamos chamar isso de gatilho? Então, a partida dela foi um gatilho para trazer à tona algo do seu inconsciente. Se você não sabe por quê, é porque está no inconsciente. Por isso é que eu falo com você que é preciso que você faça uma terapia. Sozinha é muito difícil a gente chegar nesse lugar escondido de nós. Tá? Na verdade, assim, sozinha eu não estou conseguindo mesmo. Sim. Mas é preciso que você acione esse pensamento para que você se distancie um pouquinho de você e se torne observadora de si mesma e entenda que tem algo em você que está escapando do seu controle. E aí você passa a controlar de outra forma, de uma forma analítica. Você vai falar, opa, deixa eu tomar conta de mim enquanto eu não sei. Ok? Ok. E vai procurar um jeito para você saber. Eu vou procurar. Sim. Obrigada, viu? Elaine, obrigado pela sua participação. Enquanto você não busca, né, um processo terapêutico com um profissional que possa te auxiliar, te acompanhar, né, faça pelo menos a meditação para ela te reduzir um pouco o seu estado de dor, tá? Para você se alinhar um pouco mais com a espiritualidade, para você elevar um pouco mais a sua intuição. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, a gente entende que nós estamos aqui de passagem, né? Nós não somos eternos, né? Todos nós passaremos. Então, o que a gente tem que ter, ao invés de se doer pela partida, é agradecer pelo tempo que tivemos presentes, né? Pela história que foi vivida, né? A meditação... Desculpa. A meditação vai te ajudar muito nesse processo de sair da dor, né? É o que está me ajudando bastante. Então continue praticando e, como a Carmen orientou, busque um apoio profissional de alguém que vai poder te ajudar a elaborar melhor esse processo, a discutir com mais profundidade com você esse processo, tá bem? Obrigado pelo carinho e pela presença, viu? Um abraço para você. Tchau, tchau. Carmen, muita gente chegando. A Jéssica e a Maria Camila estão aqui na sala. Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente chamar a Jéssica. A gente está atendendo pela ordem de chegada. A Cacilna Ferreira falou: parabéns, Rafa e Carmen. Excelente contribuição para o universo. A Cacilna é um amor de pessoa.
A Rose Almeida, Rafa, o que fazer para conseguir meditar? Preciso muito, pois estou com síndrome do pânico. As pessoas trazem muito, Rose, se a Carmen quiser contribuir também, fica à vontade, as pessoas trazem muito essa questão de não conseguirem se concentrar durante a meditação, fica aquela síndrome do pensamento acelerado e vem um monte de coisa na cabeça e não consegue parar. A orientação que eu dou é acolher os pensamentos, não desprezar, não fingir que você não está pensando, porque a gente não para de pensar. A mente foi feita para pensar, né? O nosso corpo mental pensa. Então é uma questão de prática, de dia após dia você vai domando essa síndrome do pensamento acelerado, né? Aos poucos, se permita. A gente fala que a mente é como um lago. Se você está com pensamentos muito acelerados e confusos, é como se você fizesse assim na água do lago, mistura o barro com a água. À medida que você vai acalmando a mente, o barro assenta no fundo e a água fica límpida. Mas as pessoas têm um mito de que precisamos não pensar em nada e esvaziar a mente para fazer meditação. Isso não existe. É humanamente impossível você tirar tudo da sua mente para meditar. Você precisa ter a sua mente do jeito que ela é e fazer o processo para que aos poucos o barro vá indo para o fundo e você se torne com a mente límpida novamente. Exatamente. Trazer aqui o comentário da Ibia Lima. Passei pelo processo parecido da Elaine com a perda dos meus pais e eu estou melhor com a meditação do Rafa. Que bacana. Não precisa necessariamente ser a minha. Não quero só puxar a sardinha. Qualquer técnica de meditação vai ajudar. É claro que a nossa a gente faz com muito carinho também. Não, meu Deus, às vezes eu me perco, a tela rola. A Clarice dizendo: Emília, a tua irmã só seguiu o caminho dela porque estava no destino dela, mas ela jamais sairá do teu coração. Exatamente, a história que foi vivida, o carinho que foi construído, né? E a Clarice Ribeiro disse que passou por um processo parecido, que a mãe dela ficou internada 2 dias antes do aniversário da Clarice e faleceu 3 dias depois. Que momento delicado, né? Porém, ela preencheu os dias cuidando do pai, que tem Alzheimer. E ela diz que entende e é grata por ter tido a mãe na vida dela e que imagina que ela estaria sofrendo muito neste momento de pandemia. Temos que ressignificar e seguir. Bacana a história, muito bem, parabéns, Clarice. Uhum. Vamos chamar a Jéssica, então, que está nos aguardando aqui. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. De onde que você fala e qual que é a sua dúvida? Ê, terra boa! Pernambuco. Muito bem, fica à vontade, Jéssica. É o seguinte, dá para perceber pelo sotaque, né? Dá. Maravilhoso. A minha dúvida é o seguinte, eu venho passando a minha vida, eu tenho feito, né? Eu comecei a meditar esse ano, mas eu tenho um problema comigo que na verdade, eu queria entender por que isso acontece e como eu posso melhorar. Eu tenho muitas dúvidas quanto a tudo que eu vou decidir, qualquer coisa que eu vá decidir na minha vida, eu fico em dúvida. Muitas vezes eu não consigo, assim, escolher uma situação e decidir. E eu acabo ficando ansiosa, nervosa, por causa da falta de conseguir tomar uma decisão na minha vida. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas quanto ao que fazer profissionalmente. Eu já trabalho, mas não é o que eu amo. E eu fico com aquela dúvida, o que é que eu faço? E vem milhares de coisas na minha cabeça e eu não consigo tomar uma decisão. E a minha segunda coisa é a descrença em mim, que eu sou capaz de fazer, por exemplo, de tomar uma decisão e fazer aquilo. E muitas vezes eu não acredito, e isso me causa uma angústia, o fato de eu não decidir e o fato de eu desacreditar em mim, de achar que eu não vou conseguir nunca atingir o que eu quero atingir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi muito sobrecarregada na infância? Você teve... Em que sentido? Assim, de você ter mais responsabilidade do que deveria. Eu acho que talvez eu... Como? Desculpa, eu interrompi. Me fez pensar
Não se interrompeu, não. É que nós estamos com um delayzinho pequeno. Me fez pensar que talvez você tenha sido muito responsabilizada na infância. Uma sobrecarga que faz com que você tenha medo de assumir novas responsabilidades no futuro. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que tiveram que cuidar dos irmãos quando eram pequenos, jovens ainda. E aí, depois que fica adulta, não quer ter filho mais. Entende? Então, você pode estar com medo, eu não sei a sua história, talvez você não queira contar e não tem problema. Mas o que você passa para mim é que você está com medo de decidir a sua vida, porque a decisão traz automaticamente responsabilização. Então, a responsabilidade de estar no mundo e fazer algo, né, com as suas próprias mãos, decidindo por você, é pesado, é grande. Você está com dificuldade de se responsabilizar pelas coisas da vida. Deu para você entender? Então, você vai ficando na dúvida e vai aceitando o que a vida te trouxer. Então, você está que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Provavelmente você trabalha numa coisa que surgiu para você. Não, na verdade, isso é um tiro no pé. Porque você acaba se responsabilizando mesmo assim. É impossível a gente não se responsabilizar. Se você trabalha num emprego que você não gosta, você tem responsabilidade por algo que você não ama. Então, acordar de manhã para fazer algo que eu não amo e que tenho que responsabilizar mesmo assim, é pior do que se você escolhesse e se responsabilizasse. Não tem saída, você vai ter que se responsabilizar de qualquer maneira. Então, que seja por algo que você escolha. Ok? Então, pensa nisso, que você está com medo de deixar de ser, de passar a ser adulta, de deixar de ser criança, talvez. Eu não estou falando que você é infantil, não. Medo de não dar conta. Medo de que as coisas de que dê errado e que eu não consiga chegar a atingir meu objetivo. Então, você está com medo da vida ser grande demais e você não dar conta dela. Percebeu? Então, eu quero que você comece a pensar no que você viveu lá na sua infância e adolescência que colocou você nessa situação. Que medo que eu tenho da vida. Nossa, gente, a vida é grande demais para mim. Eu não sei se eu vou dar conta, entendeu? Entendi. Eu passei por uma situação assim que minha irmã, ela engravidou muito jovem. Ela engravidou, ela tinha 15 anos. E aí minha mãe me perguntava, por que você deixou isso acontecer? Eu disse, porque você devia ter conversado mais com sua irmã. E aí eu passei um tempo meio que me sentindo um pouco, talvez, culpada por não, isso aí. assim, por não ter assim, ajudado a que isso não acontecesse. Talvez. Muito bem. Talvez você, então, respondeu a minha primeira pergunta de que algo aconteceu na sua infância que você se sentiu sobrecarregada, responsabilizada, além da conta. Percebeu? Como eu posso inclusive, mudar usei isso? um exemplo. Ixi, você tem que tomar consciência. Hoje você já está começando a mudar. A partir do momento que você trouxe isso à tona. Agora, você vai ter que mastigar isso com você. Quem sabe você procura um processo terapêutico para facilitar, né? Porque, olha, isso tem tantas implicações, isso contamina, sabe? É a maçã podre na geladeira. Você tem um momento traumático, a sua mãe não sabia o que estava fazendo, mas aquilo te bateu como um soco na cabeça. É um trauma. E aí, a partir daí, você contaminou a sua vida. Você parou de querer se responsabilizar na vida. E ninguém vive nada por acaso. Por que será que você veio nessa vida para ouvir isso da sua mãe a respeito da sua irmã? Como se você fosse responsável pela sua irmã? Isso não existe, né?
Então você talvez possa esticar a compreensão da sua história, quem você é, quem você já foi no passado, que karma é esse que você trouxe para essa vida, ok? Para você entender qual que é, de fato, aquilo que você precisa fazer hoje. O que é, de fato, para você delinear quais são as responsabilidades reais da sua vida, de que tamanho são, porque ficou um fantasma na sua cabeça. Pelo que eu sou responsável nessa vida? Se eu fui responsabilizada pela minha irmã, como que eu ia fazer isso? Quer dizer que eu tenho responsabilidades que eu mesma não sei? Então eu não quero para o mundo, não, o mundo me assusta. Que fardo mais que eu vou ter que carregar? Entende? Então, se você tomar consciência da sua história, você vai delimitar, você vai escrever o livro da sua vida e vai enxergar os limites que você tem para caminhar nessa vida e traçar deliberadamente seu futuro. É você que manda, sua vida é você que manda. Você é livre. Só que você não vive assim, porque está aprisionada à palavra da sua mãe, tá? Entendi. Eu queria trazer então a minha contribuição, Jéssica. A gente já está com o horário avançado, já estamos chegando perto das 10 horas e tem mais uma pessoa nos aguardando para ter o acolhimento. Mas eu queria trazer a minha contribuição também, Jéssica, dos benefícios da radiestesia para apontar a você caminhos de vida, escolha de faculdade, de profissão, de lugar para trabalhar, de lugar para morar. A radiestesia não só é uma técnica para equilibrar as energias que estão em desequilíbrio com você, mas para trazer para você também caminhos. É um caminho, é uma técnica muito legal. Tem muitas mães, por exemplo, eu atendo muitas mães que dão a sessão de presente para os filhos, para eles fazerem vestibular, para ver qual é a melhor faculdade que tem sintonia com a sua essência, com o seu projeto de vida que você veio manifestar. De repente pode ser uma porta de entrada para você começar essa investigação de onde é que está o problema, tá bem? E como você faz a radiestesia, né? Sim, a gente faz online, tem lá no nosso Instagram, lá no link da bio, tem um link para você entrar e acessar o meu WhatsApp. Quando você entra lá no WhatsApp, você recebe um vídeo nosso explicando tudo que dá para saber para uma radiestesia, quais são os benefícios, para que serve, quanto custa, como paga, tá tudo lá, é só acessar, tá bem? Tá bem. Obrigada. Obrigado pelo carinho e pela presença, viu? Tchau, obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Deixa eu trazer a Carmen de volta. Carmen, então vamos dar uma última rodada de comentários para a gente trazer a Maria Camila. A Débora Oliveira disse assim: Carmen e Rafa, parabéns pelo projeto, ajudando muita gente com esse rico projeto. Rafa, gratidão pela indicação da Carmen na radiestesia, tem me ajudado muito as sessões com ela. Ela veio para a gente para descobrir caminhos para ver a radiestesia e a técnica apontou a necessidade de aprofundar, né, a investigação com a Carmen e ela amou a experiência também, viu? Maravilhoso. A gente está com participação da Aurora hoje. A Aurora, pessoal, é a gatinha da Carmen. Muito bonitinha. Mais um comentário aqui. Às vezes a tela rola e eu fico... A Aline, é um absurdo pessoas que fazem filho e querem que o filho mais velho, que ainda é uma criança, cuide do outro, mesmo se o filho não for criança. Às vezes é troca de papéis, né, Carmen? A gente vê a história das mulheres ao longo do planeta, é muito triste, na verdade, né? Que as mulheres se sentem, as mulheres ao longo dos tempos vêm se sentindo enfraquecidas, não é? Elas não detêm poder. Então, muitas mulheres da geração ainda bastante recente, né? Mulheres ainda de 60, 70 anos, que contavam só com os filhos, porque se sentiam sozinhas e sem poder algum de decisão na vida. E por ignorância no sentido que eu falo de falta de conhecimento, tá, gente? Não estou chamando ninguém, não estou xingando ninguém, não. Estou usando a palavra ignorância como sentido de falta de conhecimento. A pessoa age no calor da emoção. Ela viu a irmã, ela viu a própria filha desviando o caminho que ela, mãe, achava que era horroroso, né, por julgamentos morais e éticos, culturais, e ela que precisava encontrar alguém para dividir a sensação da culpa.
e encontrou a outra filha pelo caminho. Então, é preciso que a gente compreenda que nós estamos todos nesse mar aqui de lama, nadando como pode. Cada um de nós está dando abraçada do jeito que pode. Graças a Deus a gente tem evoluído e adquirido conhecimento, né? Eu vou aproveitar para falar do valor da tecnologia, não é? Porque depois que nós entramos na era tecnológica, o conhecimento, a sabedoria ficou aberto para todos. Quem quiser, consegue, né? Agora, então, com a pandemia, a gente pode fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, no mundo inteiro, online. É maravilhoso. A gente faz terapia, a gente faz reiki, a gente faz meditação, a gente faz tudo online. A tecnologia está quebrando a barreira do espaço-tempo, né, Carmen? Isso é muito bom. Isso. Vamos trazer, então... tirando a gente da ignorância. Exato. Vamos trazer a Maria Camila, então, para falar conosco, para encerrar esse nosso momento aqui semanal, né? Toda quarta-feira a gente está aqui, né? Para quem está vindo pela primeira vez, toda quarta-feira às 21 horas, a gente está aqui para trazer acolhimento para vocês. Boa noite, Maria Camila, seja bem-vinda. O seu microfone está desabilitado. Oi, boa noite. Nossa, é a primeira vez que eu estou participando, mas estou amando. Que legal. De onde você fala, Maria Camila? Eu falo de São Paulo, de São Mateus, da região de São Mateus. E qual que é a sua dúvida? Fica à vontade. A minha dúvida é assim, eu comecei com esse processo de autoconhecimento, até fiz a radiestesia, curso de terapeuta energético, mas a impressão que eu tenho hoje é que eu perdi todos os amigos, sabe? Que eles se afastaram, porque, sei lá, não sei se a gente começa a pensar diferente, ou vai se ligando com situações diferentes, mas, assim, hoje eu me sinto no meu trabalho, que ainda tenho outro trabalho, né, sou enfermeira, e acho que eu tô num mundo que não é meu mais, sabe? E aí eu tô me sentindo muito sozinha, na verdade. E até de pá, da minha mãe, eu me afastei um pouquinho para tomar tudo que ela me falou da Eliana ali, para seguir com as próprias pernas. Minha mãe não faleceu, mas assim, parece que a gente se afastou tanto que eu me sinto só. Aquele apego que eu tinha por ela também. Não tenho mais, porque eu tomei essa decisão de estar mais longe, mas me sinto só. Muito bem. Me falta esse valor, sabe? Camila, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente tem que dar um passo para frente, você tira o pé do chão e você entra em desequilíbrio. Até você colocar os dois pés no passo seguinte, você passa por um período em que você está com um pé no chão e o outro no ar. Eu acho que você está nesse momento. Você está com um pé no chão e o outro no ar, prestes a colocar o seu pé no próximo caminho, mas você ainda não tirou o outro pé do caminho anterior, tá? Então, esse momento de transição, ele é muito difícil mesmo, porque você ainda não sabe o que vai te acontecer, mas você já não quer mais o dia anterior, o de antes, né? Agora, eu preciso que você perceba o que significa o salto quântico. Quando você sai de uma faixa vibratória e passa para uma outra faixa vibratória, você vai perder aquelas pessoas que habitavam aquela faixa anterior. Natural. Se você passa da rádio AM para a rádio FM, você para de escutar a AM. Você vai ter que procurar músicas novas na faixa FM. Então, você não perdeu seus amigos. Você só está precisando ganhar novos amigos da sua nova faixa quântica. Entendeu? Conquistar. Entendi. Eu passei até por um extremo. processo de infecção de urina, aí eu comecei a estudar na metafísica, que era esse novo fluxo aí. Uma infecção, nossa, que tive que ser medicada, e ser internada e tal. Muito bem. E aí eu comecei a entender um pouquinho, mas sabe quando... sei lá. Então, se eu entrar numa turma que estuda geografia e começar a falar
de matemática, vai ficar todo mundo me olhando esquisito. Eu vou ter que procurar gente que fala de matemática. Então você está falando para a turma que já não te entende mais. E você está querendo que essa turma te entenda. Você não está querendo deixar o que não te pertence mais, com medo, talvez, de não fazer uma turma nova. Confie na vida, sabe? A vida, ela é regida por regras muito rígidas. Olha, observa para você ver o movimento do universo. Tudo não é tão perfeito? É, verdade. Então, é muito perfeito. Nós somos também parte do universo. Conosco será perfeito, desde que a gente se entregue ao fluxo. Você precisa confiar que no momento em que você adquiriu ou está adquirindo novos conhecimentos para a sua vida, você vai passar para a nova faixa quântica e provavelmente você vai se sentir melhor assim que você entrar lá, porque certamente você vai encontrar pessoas da mesma vibração nova que você. Por enquanto, você ainda não tem certeza disso, porque não aconteceu totalmente. Mas você precisa confiar que vai acontecer, porque é óbvio que vai acontecer, porque é da lei da vida que aconteça. Entendeu? Entendi. Relaxa e aproveita. Né? Vou relaxar. Vou aproveitar. Aproveita. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Maria Camila, pela presença, pelo seu carinho. Volte sempre, viu? Eu vou voltar. Obrigada, boa noite. Obrigado. Eu, como ia dar a mesma contribuição, né, de falar do olhar das energias, do mundo energético da radiestesia para ela, que ela mudou a frequência vibratória. Então agora ela está se conectando numa nova realidade. Aí eu não quis me repetir por conta do horário, mas foi perfeita. Deixa eu trazer mais. A Marinete perguntando se a Carmen faz trabalho de regressão. Faz sim, especialista em regressão de memória, né, Carmen? Pode agendar com você, né? Pra mim. E a Aline disse que já fez e que achou que foi fantástico, viu? A Aline já fez regressão com a Carmen. Tem mais comentário aqui? Perdão, eu me perco muito porque a tela rola, eu deixo separado. O Antônio Pinheiro falando que está doido para fazer radiestesia. Pode fazer, Antônio, porque eu observei também na sua conversa com a Carmen de você sentir um pouco perdido, de começar projeto e se parar na metade, porque percebe que não tem mais sintonia. Então vem para a radiestesia para você seguir um caminho mais assertivo, tá? Para você ir direto naquilo que tem sintonia com você. A Clarice dizendo que noite rica com troca de tantas vivências que se entrelaçam. Gratidão, Rafa e Carmen, por esse momento único. A Clarice é muito carinhosa, um amor de pessoa. O Júnior, parabéns pelo programa. Fui convidado de quem já assisti vocês. Não entendi direito. E gostei muito das observações da Carmen. Mas Obrigada, é isso, Júnior. né? Obrigado, Júnior, pelo carinho. E a Cíntia dizendo que precisava muito dessa live de acolhimento hoje, que estava tão triste por uma pessoa, e foi muito bom ouvir a nós dois. Muito obrigado, Cíntia, pelo carinho. Coisa boa, né? Então, Carmen, é isso, né? A gente fica por aqui, mais uma semana concluída. Fica por aqui. Muito obrigada, Rafa. Gente, obrigada a vocês todos aí. E eu que agradeço. A gente vai voltar, né, Rafa? Claro. Nós vamos dar um break agora, não é? Isso. A próxima semana é a Réveillon. semana do Natal e a outra é do Réveillon. E a gente também é filho de Deus, né, Carmen? A gente merece um descanso também, né? Foi um ano intenso para nós todos, né? Então a gente se vê em janeiro, a gente volta a marcar esse acolhimento terapêutico aqui. Isso. Um excelente fim de ano para todo mundo, né? Um bom Natal. Mundo. E se Deus quiser, ano que vem com energias renovadas, né, Carmen? Se Deus quiser. Tá, pessoal, fiquem com Deus, então. Um beijo para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.